No Mosaico dessa semana, perguntamos aos entrevistados qual a imagem que eles guardam da escola. Vamos rever. Imagem de escola, eu tenho duas imagens de escola. A escola, até agora, para mim é a escola antiga. E a escola antiga é o modelo de escola do século XIX, é prisão e púlpito religioso. As pessoas na sala vigiadas por professores e o professor falando como pregador religioso, esperando que o aluno retorne isso. Então esse é um modelo velho de escola, mas a escola até hoje está fundada nesses dois modelos, prisional e o modelo religioso. E aí eu tenho outra imagem, que é a imagem de abertura da escola, e eu acho que os meios de comunicação, seja a televisão, seja o computador, derrube as paredes dessa prisão e que a escola seja um processo onde você possa aprender em qualquer lugar. Quando eu digo imagem de escola, eu estou pensando no meu imaginário de escola, não como uma escola particular, mas num espaço que pode ser muito variado, pode ser grande, pequeno, mas que tenha, em que falte um limite, ou seja, ele pode não ter teto, pode não ter uma parede, o importante é que seja um espaço que reúna pessoas em torno da possibilidade de discutir o que não apenas os conteúdos que elas vão precisar adquirir para a sua vida, mas que permitam aprofundar esta reflexão conjunta, seja com a falta do teto, ou seja, dá para voar, seja com a falta de parede, mas enfim, não seja um espaço que se esgote nele mesmo. A minha imagem de escola, na verdade, é de um lugar de diversas práticas, onde temos múltiplas ideias e ações acontecendo no mesmo lugar, mas que nunca está ligado só ali dentro daquele espaço fechado, e sim no espaço e tempo da nossa sociedade, da nossa vida, onde a gente carrega tudo ali para dentro e tudo que está acontecendo lá dentro a gente carrega para fora, nunca está isolado. A minha imagem da escola, na verdade, não é uma, são duas. Eu tenho uma imagem como aluno e outra como professor. Como professor, eu gosto muito da escola. Como aluno, a imagem que eu tenho é de um lugar onde eu fui praticamente obrigado e forçado a ir, não é? Um espaço que não era um espaço da descoberta, do prazer, da alegria, não é? Era algo forçado para o qual nem sempre eu tinha um significado do que era. Então, nós que amamos a escola, que somos militantes da escola, isso dói muito na gente, saber que a gente está dentro de uma instituição que não é muito permeável para acompanhar as mudanças da sociedade. Eu acho que a escola é um lugar de aprender, é um lugar de troca, um lugar de formação. É um dos lugares de aprender, um dos lugares de troca e um dos lugares de formação. E, portanto, eu acho que a escola tem uma responsabilidade enorme, porque durante um período enorme da vida das pessoas, elas passam nesse espaço. Elas interagem com outras pessoas, elas escutam outras pessoas. Então, portanto, eu acho que eu teria que ser um lugar quase sagrado, um lugar sem preconceito, um lugar de respeito às diferenças. Escola, para mim, é tudo. Eu acho que é o resumo, porque eu fui criada no subúrbio, no subúrbio de Irajá, no Rio de Janeiro. Eu estudei sempre a vida inteira em escola pública, municipal, depois uma escola federal, que era mantida pelo IBGE. Então, assim, tudo que eu tenho, eu devo à escola. E fiz universidade pública também. Então, assim, tudo que eu tenho, eu devo à escola e ao setor público. Então, há hoje toda uma tentativa de se deslocar a ideia de currículo como um documento, como um texto prescrito, como os parâmetros curriculares nacionais, os livros didáticos, para se entender currículo como redes de saberes, fazeres e poderes. Uma ideia que a Nilda vem trabalhando, a Tereza Estevam e eu, entre tantos outros pesquisadores. E aí, mais interessante se falar de tessitura de conhecimento do que de construção de conhecimento, porque a ideia de construção nos remete
a uma dada ideia, né, de que o conhecimento acontece de uma maneira linear, causal, cumulativa. Um projeto arquitetônico você vai botar ali e construir, uma arquitetura, né? do conhecimento. Então a gente tem preferido usar a palavra tessitura, porque nos remete a essa ideia de rede, né? E aí essa, digamos assim, a potência dessa discussão, ou seja, como é que é preciso, como é que é possível entender narrativas e imagens como potencializadoras de currículos, de conhecimentos, tecidos cotidianamente, que são atravessados por essa experiência de vida de alunos e professores e tantos outros que atravessam a escola. Então, há um deslocamento hoje muito interessante, né? Não abandonando, obviamente, esses referenciais escritos, que eles são importantes, eles continuam fazendo parte dessas redes, mas eles são de alguma forma usados por essas pessoas de diferentes maneiras. Assim como a gente viu um mosaico de imagens da escola, a gente também vê um mosaico de usos desses documentos pelos professores e pelos alunos. Essa é, digamos assim, a discussão hoje que fundamenta ou que potencializa o campo do currículo nessa ideia das redes. Maria Tereza, e você? Como é que você vê a importância dos estudos do cotidiano e no cotidiano? A gente aprendeu até no programa de ontem, não sobre o cotidiano, inclusive nos disse uma das entrevistadas, por parte dos professores. Por que é importante que o professor se volte também para esses estudos? Bom, exatamente como o Anildo e o Ferraço já disseram, se as práticas escolares, né, se as nossas aprendizagens, se os conteúdos que vão sendo trabalhados vão sendo retirados, tecidos, articulados a partir dessas múltiplas narrativas, das quais os documentos também fazem parte, mas não só, né, dessas narrativas, dessas experiências, dessas coisas que nós recordamos, daquilo que nós inventamos, é indispensável que o professor e a professora estejam imersos nessa discussão, atentos a esse movimento, para que eles possam observar, né, quais são os momentos mais vigorosos, mais potentes, quais são as questões que estão mobilizando mais os seus alunos, para tomar isso como o elemento articulador desse tecido, né, que vai se realizando, se produzindo a cada dia na escola. Então, o professor ele precisa estar muito atento para o seu cotidiano, para que ele possa se alimentar, né, desse cotidiano e dar mais vida e mais potencialidade às questões que muitas vezes aparecem como secundárias, mas são muito mais mobilizadoras da aprendizagem do que aquelas que estão mais explícitas e que têm mais intencionalidade no que está prescrito. Mais uma vez, eu acho que nós vamos entrar na ideia da multiplicidade da diferença, né? Vão ser muitas as percepções dos modos como os professores se apropriam dos conhecimentos pedagógicos, vamos dizer assim, e como é que eles colocam isso em ação no seu cotidiano. Eu entendo que sempre que há uma apropriação, há uma transformação. Então, como é que os professores vão tomando aqueles conceitos dos quais eles ouvem falar, sobre os quais eles leem, e vão transformando em instrumento para o seu trabalho cotidiano, para a sua relação com os alunos e alunas, para a dinâmica escolar, né, a cada dia. E isso vai efetivamente operando transformações. Nós estamos trabalhando com a ideia de rede, de tessitura, né, de que os fios vão sendo lançados, articulados, esgarçados, tensionados, não é? É previsível que os conceitos se transformem. E isso não é necessariamente negativo. Me parece que o fundamental é que a gente possa estar em diálogo com as professoras e professores que estão na sala de aula, cotidianamente realizando, né, essa dinâmica pedagógica, no sentido de compreender que usos são feitos e como é que esses usos se articulam com a sua intencionalidade, com o projeto político-pedagógico da escola, com as proposições que os alunos e alunas trazem, com essa vida, né? Nem gostaria de dizer com a vida escolar, mas com a vida e com aquilo que vai se relacionando no tempo e no espaço da escolarização. Então, não me parece um problema que os conceitos, na prática, não sejam um decalque do que eles são que se pensou, né, propostos. Até porque, do ponto de vista da teoria, há divergências, há tensionamentos, há diferenças,
não é? Um mesmo conceito pode ter diferentes apreensões teóricas, inclusive. Então, isso não me parece um problema. A questão é ir percebendo como é que esses conceitos se articulam ao cotidiano e que práticas eles podem produzir, em que práticas eles se inserem. E qual é o efeito disso, né? Se eles estão sendo favoráveis o seu uso está sendo favorável a uma melhor aprendizagem por parte das crianças, a que os professores possam reconstruir a sua dinâmica de ensino, quer dizer, que esse processo aconteça de um modo mais dialógico. Acho que essa, para mim, é a principal preocupação.